Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando em Florianópolis, no estúdio do Instituto Bertol, e hoje, com muito prazer, recebo duas designers do grupo Portobello. Vamos falar sobre comunicação, design, inovação, branding. Com prazer recebo Pamela Golim e Yara Madeira. A Pamela é gerente de produto do Portobello Grupo, não é só da cerâmica. E a Yara cuida de design de produto, cuida do branding, iniciativas criativas, pesquisa. E elas vão falar sobre o Trend Book, o resultado de uma pesquisa feita internamente pelo time delas, que mostra muita inovação, muita tendência, resgata algumas atitudes que as marcas andaram deixando de lado, que hoje o consumidor que se modernizou, que se preparou para essas iniciativas mais modernas, está exigindo das marcas. Então, prazer em recebê-las. Obrigado por terem vindo de Portobello para conversar conosco aqui. Obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz com a oportunidade de trazer aqui um material que é tão rico para a gente no desenvolvimento, né? Ele é uma materialização aí de muitas informações, um compilado feito a várias mãos dentro da nossa empresa. Como você mencionou, é um grupo grande, hoje com 4 unidades aí, mundo afora, não só no Brasil. E ele retrata muito do nosso momento atual, né? Ele é uma evolução do que a gente vê de comportamento, de tendências, de sustentabilidade, movimentos políticos, né? Muito e como é que a gente traduz isso no revestimento, né? Todo mundo pergunta. Vamos conversar sobre isso. Mas é uma curadoria muito interessante. Vamos conversar, mas antes eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês. Quem está conhecendo vocês hoje, saber onde é que vocês estudaram, por onde passaram antes de chegar na Portobello e... Resumidamente, com o currículo grande aqui não temos tempo, né? Pelo menos o cargo ali está grande, né? Uma bio de 2 linhas. Vamos lá, Ia, pode começar. Bom, eu sou designer de produto, eu estou há 3 anos na empresa, então é relativamente nova, mas eu já sou formada há mais de 10 anos, me formei aqui em Floripa, no Instituto Federal, em design de produto mesmo, mas eu já atuei em várias áreas, então já atuei com diferentes produtos e materiais, e recentemente eu também estava na moda justamente por conta das pesquisas de tendência, de comportamento e cultura. Moda tem muito desafio, né? É o que culturalmente é o que é mais conhecido, né? E eu realmente fui para esse caminho por conta das pesquisas, e recentemente eu fui para Portobello como designer de produto, com uma outra cadeira, expectativas, mas justamente por esse viés foi acontecendo, foi indo, e eu fui tomando esse lugar aí das pesquisas, representando realmente esse time bem grande da companhia. Deve ser uma delícia trabalhar com isso, né? E a Pamela? É muito legal. Então, você falou das experiências anteriores. A minha experiência é a Portobello. Eu entrei em 2006, então são 20 anos. Também sou formada em design industrial aqui na região. Tenho pós em design estratégico e inovação. Morei um tempo também em Milão fazendo uma pós lá. E depois entrei na Portobello, nunca mais saí. Então, de estágio, eu passei para a área de produto sempre, depois marketing, outsourcing. E hoje gerencio a área de design e desenvolvimento lá na nossa sede Fabril em Tijucas. Sempre participando de todo esse movimento de inovação, que é uma indústria que inova muito. A tecnologia evolui muito nesse segmento. A cerâmica de uns 10 anos para cá é um desafio todo semanal, né? O diário, sei lá, é complicado. Mas o Grupo Portobello, dá uma ideia para a gente, quantas plantas existem no Brasil, o número de funcionários, produção anual, faturamento do grupo, dá uma ideia para quem não conhece, é difícil dizer que não conhece Portobello, né? Eu digo que Portobello, a cerâmica mais famosa que a cidade, né? É verdade. Então, dá uma ideia dos números para a gente saber. Bom, o Portobello Grupo hoje, né, a gente chama de Portobello Grupo, nós somos em 4 unidades. Temos a cerâmica Portobello em Tijucas, que é a nossa Parque Fabril, maior Parque Fabril aí da América Latina. Temos a Portobello Shop, que é a nossa rede de varejo, né, de franquias e lojas próprias, são mais de 160 lojas por todo o país. Temos a nossa marca de design democrático no Nordeste, lá em Marechal Deodoro, em Alagoas, que é a Pointer. E mais recente, a nossa irmã, a caçula, é a Portobello América, uma fábrica que a gente construiu do zero no Tennessee. Tennessee? Tennessee,
E... Do lado do Jack Daniels. Bem pertinho. Bastante gente vai lá e conhece também. Sim. E, claro, cada uma com o seu papel essencial dentro do grupo. Para atender o quê? Mercado... Tennessee, mercado americano. Exclusivamente? Sim. Não exporta de lá para Por hora estão começando, mas por hora mercado americano é um mercado bem assim... se a gente for por questões, principalmente a gente com design estético, ainda diferentes do que funciona no nosso país, ou até mesmo em outros países, Europa, enfim. E tem um volume expressivo, né? Um país gigantesco. Imagina. Então, lá a gente tem também time de design, time de desenvolvimento. Então, essa troca aqui de uma forma mais corporativa, eu e a Yara, a gente conduz isso com todas as áreas criativas. É bem legal. Muito legal. Então, vamos falar do Trend Book 2026. É um estudo autoral de vocês, que propõe um olhar estratégico sobre o futuro do design. Vocês elencaram nesse estudo 4 macro tendências para 2026. Isso. O ano que vem pode ser outra evolução. Sempre tem evolução. Então, vamos falar das 4. Vamos explicar os 4 pontos aí no design de produto do segmento de vocês. Isso. Não se aplica para moda, como você falou, não se aplica para a indústria farmacêutica, ou sim? Como é que é para quem? Sim, dá para falar que tem sim. Alguns pontos de convergência. Bom, esse material, só para contextualizar, ele é, na verdade, o resultado anual do nosso ciclo de inovação, que realmente é um calendário que a gente tem bem completo e cheio de eventos que todo o nosso grupo, e daí quando a gente fala isso, são todas as áreas, produto, marketing, branding, CX, digital, arquitetura, de todas as unidades. Então, a gente tem realmente um grupo de mais ou menos 60 pessoas pesquisando, discutindo e olhando para a gente gerar esse material que é o Trend Book. Então, o ano inteiro, essa galera pesquisando, analisando e discutindo um material realmente autoral e feito por pessoas. Isso eu acho que é bem legal, porque daí vai entrar ali nas tendências. É exclusivo. Exatamente. Quando cai no IA, Deus livre. Exato. Tudo isso, meio igual. Inclusive, a gente fala sobre isso. Que a gente desenvolve, então, durante o ano. O Trend Book, especificamente, a gente leva mais ou menos 6 meses para poder desenvolver ele. Então, a gente começa no meio do ano para poder ter esse lançamento no final do ano. E, então, a gente elenca realmente, através de todas as análises, a gente tem as nossas áreas de importância e que, sim, tem muito arte, design, arquitetura, que é o nosso core, mas a gente também fala a gente pesquisa, né, sobre economia, sobre política, sobre geografia, porque tudo isso a gente entende que direciona comportamento, né? Então, a gente fala realmente desse lado mais social, porque pessoas e comportamentos. E, a partir disso, a gente gera essas 3 macros que a gente vai conversar aqui. 4. São 3. São 3? São 3. Human Code, Amplifying e Coexist. Então tem aqui uma variável chamada autoral, experiência do consumidor. Isso. O minimalismo. Isso. Ou o maximalismo. Maximalismo. E tem um outro. A coexistência. São 3. A gente categorizou em 3, mas como você bem falou, nada é tanto, a não ser um evento catastrófico, uma guerra, uma pandemia, como a gente está passando e passamos, para ter essa ruptura, são evoluções, né? Então, todos esses conceitos estão dentro dessas 3 macros que a gente organiza ao longo dos últimos Trend Books, né? Então, a gente pode trazer a primeira delas, que é a parte do Human Code, né? Isso. Eu acho que foi a que mais a gente traz exemplos, que é um pouco do que nós comentamos. Inteligência artificial hoje está por tudo, né? Foi num piscar de olhos ela surgiu, mas ainda assim é a mão humana que traz a essência, que traz o cuidado, que traz a experiência, né, de vivenciar algo realmente humano. Então, aí a gente começa a trazer alguns exemplos de produtos, de ideias, de sensorial, de estratégias, pensando, sim, no nosso mundo dos revestimentos, mas não só, né? A área de design, ela bebe muito de arquitetura, de moda e do que está acontecendo em torno do mundo, né? Eu até citei esse evento de pandemia e tudo mais, porque pra gente foi muito disruptivo ali. A gente vinha muito numa linha minimalista, numa linha mais fria, numa linha mais reta. E a pandemia fez a gente olhar para dentro de si, dentro dos nossos espaços, e isso mudou completamente, né? Inclusive, foi um momento de grande crescimento para a gente como companhia,
daí até que a gente conseguiu fundamentar propriamente a nossa nova fábrica nos Estados Unidos, e foi onde as pessoas se voltaram para o seu eu, para a sua casa, o seu entorno, então tudo mudou, né? Se me perguntar se foram vocês, designers, que olharam para as tendências não mais como inspiração, e sim como estratégia mercadológica, ou se tinha alguém do marketing junto com vocês para passar esse olhar novo aí? Eu posso dizer que a gente teve uma construção, sabe? Nunca foi algo... Não teve uma reunião que se definiu, né? Eu acho que foi um aprendizado fazendo esses materiais, né? Então, sempre que a gente tem uma viagem importante, uma feira que a gente participe ou não, mas que a gente vai fazer uma pesquisa, isso gerava um conteúdo muito rico. Um report muito rico, que por muitos anos ficava dentro da área, talvez, de produto. E hoje a gente vê que isso, ele transcende, né? A gente pode amplificar isso para as nossas experiências em loja, para a nossa arquitetura dos nossos espaços, trocar, isso é um insumo e um conteúdo muito rico para os nossos especificadores, arquitetos, engenheiros, designers, né? É um conteúdo feito com uma curadoria de quem tem um olhar semelhante, né? E como talvez já um pouco mais traduzido e mais palatável, mais tátil, né, digamos assim, porque no fundo, sim, a cerâmica, material de revestimento, mas ali é a representatividade de muitos movimentos, né, do mundo. Então, se a gente sai do minimalismo, quando tu pontuou para agora o maximalismo, é onde você imprime a sua personalidade, você customiza o seu espaço, você traz mais verdade, sai daquela vala comum de todo mundo fazendo sempre a mesma coisa, né? Pois é, como é que vocês administram essa interferência, digamos, da IA nos profissionais e nas empresas, né, que hoje a IA faz tudo. Ela cria filme, cria propaganda, cria até cerâmica, foto. E eu queria saber como é que vocês evitam a automaticidade na marca de vocês. Olha, é questionando, é reprovando, é fazendo pesquisa, criando trendbook. E isso, como é que se aplica esse trendbook? Vai desde da matéria-prima até o e-commerce, esse processo todo. Como é que vocês aplicam os resultados do trendbook? Eu acho que uma coisa legal do trend é justamente como ele é feito por muitas pessoas. A gente tem essas discussões que a gente acaba, com a inteligência artificial, a gente acaba perdendo. Então, assim, a partir do momento que você coloca todo mundo para pesquisar, analisar e discutir, se torna um material muito mais crítico. A gente consegue se perguntar, a gente consegue falar assim, olha, talvez não seja esse olhar, seja outro. Até a própria aproximação com a Portobello América, com os times criativos, é uma experiência realmente muito interessante. Porque mercados muito distintos. Né? Exato, porque coisas que funcionam aqui... concorrente, né? Diferente daqui, da lá. Então, quando está todo mundo realmente envolvido e fazendo esse processo juntos, quando chega no final para uma aplicação da cerâmica, para uma aplicação de comunicação, da própria exposição do produto, esse contato que a gente tem com o cliente, todo mundo vai conseguir fazer essa diferenciação. Não que a IA não faça parte de pontos, porque ela é uma automatização, ela é uma tecnologia. Até a primeira marca, quando a gente fala de Human Code, é justamente sobre isso. Não é mais sobre humano versus a máquina, mas é o quanto a IA ela potencializa as entregas, mas o valor de ser feito por alguém, porque é onde a gente ganha autoridade, né? Essa autoria daquilo. E eu acho que, só complementando o que a Yara falou, por ser um material feito a muitas mãos, cada um, obviamente, consegue, de alguma forma, traduzir aquilo para o seu universo, né? Não é a Pamela que vai saber o que fazer no digital, mas a gente consegue fazer esse desdobramento. E isso é o que torna... A gente tem um DNA de design e inovação muito forte na empresa, e é algo que... Talvez o Trendbook é a ferramenta que mais sintetiza isso, né? E a gente consegue ver a aplicação, sim, em situações digitais, sim, em comunicação visual, em marketing, sim, em produto, muito em produto, eu diria, talvez porque aí foi da onde surgiu. Personalidade. Com personalidade. Porque é muito isso, a cerâmica vem por muitos anos, é reprodução de materiais naturais e tudo mais, mas não necessariamente eu consigo fazer fusões de materiais, eu consigo inventar materiais. Eu tenho curiosidade de saber se o Trendbook, ele orienta quem? O arquiteto, o consumidor final, o teu time de loja, o site que tem todos os produtos de vocês, onde é que ele está interferindo aí?
A gente até faz versões dele. Exato. Né? Então, assim, se eu mostrar a versão utilizada internamente para desdobramento de pipeline de projetos, lançamentos, de comunicação e arquitetura, é um material mais denso e com referências talvez um pouco mais desdobradas, mais explicadas, né? Porém, a gente pega esse mesmo material, né, Yara, e faz uma versão levemente mais palatável, assim, tão interessante quanto que é a que a gente divulga no próprio nosso site, né? A Portobello é uma empresa grande, até tudo é transparente, nós somos uma empresa de capital aberto, né? E isso é uma iniciativa também que mostra o quão inovadores, quão na vanguarda nós gostamos de estar, né? Então, assim, são formas diferentes de falar. A gente é convidada para explicar o material, sim, para consumidores, para os clientes, para as lojas, fazer esses eventos, esses roadshows que a gente fala. Feiras. Tem muitos momentos, a feira nos Estados Unidos acabou de acontecer, eles imprimiram o nosso Trendbook para entregar para os clientes. Tem cliente que solicita, eu quero entender um pouco mais disso. A gente até tem um diretor que fala, é um material muito cabeça. Sim. Pois é. Porque é um material que... Como é que você... Qual é a reação dos arquitetos, que também são donos da verdade, né, no universo deles? Pô, lá vem esse Trendbook. Tem reação nesse sentido? Tem, mas eles participam... ponto e contraponto? Eles participam muitas vezes conosco, porque eles participam desse ciclo de inovação que a Yara mencionou. O Trendbook é uma ferramenta, uma entrega. Porém, faz parte ali algumas viagens que a gente faz com os arquitetos, algumas trocas que a gente tem internamente dentro da nossa fábrica, dentro das nossas lojas. Então, tudo que está ali, de alguma forma, é uma linguagem já comum, né? Já conhecida deles também. Eles ajudam, né? A gente, hoje, é uma empresa... até por ser multicanal, como a gente se coloca, uma empresa que atende exportação, atende canais de grandes construtoras, grandes obras, a nossa rede Portobello Shop, que praticamente a venda é através de arquiteto, e os nossos home centers, a gente consegue inputs muito diferenciados para sustentar esse material. E num nível bom, né? Muito nível qualificado. Muito esclarecido, qualificado. Quando vocês falam de código humano, vocês estão falando de estilo, estão falando da cultura, ou vocês estão pensando na tomada de decisão do consumidor? Na essência da pessoa. Da pessoa. Exatamente. Quando a gente fala desse código, realmente com a inteligência artificial, talvez a gente sabe que existem as eras, né, as evoluções tecnológicas, podemos sim dizer que é da inteligência artificial, porque está em todos os pontos, né? Saúde, educação, criação. E a gente começa a olhar para a nossa essência. Qual que é a nossa essência como seres humanos, assim? É o que é a maneira como a gente pensa, é a maneira como a gente se expressa, é a maneira com o nosso próprio cuidado. A Pamela comentou sobre a pandemia, né? A pandemia foi esse baque para todo mundo, que a gente começou a se olhar. Então, entender quais são os nossos limites, as nossas capacidades, e entender que a gente tem um fim. Então, todo esse código humano é olhar para a gente mesmo. Até onde a gente consegue ir, até onde a gente consegue se extrapolar e como a gente consegue se diferenciar. Qual é a nossa importância, o nosso papel no mundo. Bom, você fala do humano, você fala de emoção. Total, né? total. E emoção é luxo, emoção é desafio. Como é que o produto de vocês... vai criar experiência e emocionar as pessoas. Está nesse Você estudou mesmo. Porque nosso mote é transformar ambientes e emocionar pessoas, né? Até eu sempre falo, a gente não entrega um revestimento. A gente entrega a casa dos sonhos daquela pessoa. Através dos materiais que a gente reproduz ou cria, ou faz fusões, através das técnicas que a gente consegue utilizar, do toque, do sensorial. Então, o ser humano é emoção, sem dúvida. E o exercício que a gente tem pensando aí talvez no produto é como a gente traduz isso num mero revestimento que vai criar todo esse sonho, né? Literalmente no metro quadrado. No metro quadrado, Durante muitos anos o mercado foi norteado por performance, por clique, Como é que vocês veem essa mudança de comportamento do marketing, agora começando a olhar, falar mais de vamos humanizar, vamos colocar uma comunicação, uma coisa mais leve, mais brand, menos performance, no universo de design, né, que vocês atuam. Como é que o marketing conversa com vocês dentro disso? Acho que aqui entra muito, aí seria, vai agora um pouquinho na segunda macro que a gente traz, que é realmente esse amplifying, que a gente percebe que as mídias sociais como um todo trouxe
elas trouxeram coisas positivas e negativas. Hoje a gente vê uma saturação muito grande de informação, de performance, de clique. A cada momento existe uma tendência, né, que é os cores que eles falam. Existe cada vez mais campanhas, cada vez mais ações, e a gente começa a perceber que as pessoas elas não se emocionam mais com aquilo. Tá difícil captar a atenção, porque a todo momento que você tem 1000 informações por hora, o que te emociona, o que te toca, o que te faz você achar que aquilo realmente é diferente. Estão criando pessoas insuportáveis, na verdade. E as marcas, eu acho que as grandes marcas, a gente sempre também pauta a nossa pesquisa, esses materiais, pelas grandes marcas, independente do segmento, seja moda, né, seja o nosso segmento, enfim. A gente vê uma ruptura grande com isso de produto para experiência, né? Exato. Então, as marcas proporcionando experiências novas para os clientes, né? É onde você cria um vínculo, para daí depois você pensar no produto e tudo mais. E esse é um movimento que é desde a gente conseguir realmente sair um pouco do nosso telefone e vivenciar isso de uma outra forma com essa marca que você se identifica, né? Então, acho que o Trendbook traz alguns bons exemplos disso, de marcas enormes, fazendo investimentos gigantescos para criar a sua comunidade, para criar ali hábitos e experiências que façam sentido para essa comunidade, para daí sim pensar em números, em produto, venda, em produto, né? É a troca. Então, é uma virada importante. Importante. Assim. A função do CMO, do pessoal de marketing, do gerente de marketing, sempre foi o ROI. Tem uma verba, tem que fazer ações, ganhar cliente, clique, performance. E de uns tempos para cá, foi colocado para ele, além disso, a necessidade de criar constantemente experiências para o consumidor. Aí eu pergunto se o trabalho de vocês, se o Trend, ele orienta o marketing ou o time, o board, digamos assim, para transformar experiências em algo memorável e não apenas instagramável. Sim, total. Sim. Eu acho que a gente traz os próprios exemplos para isso e nós mesmos, como empresa, também nos colocamos nessa situação de reavaliar, né, as próprias experiências que a gente fornece para os nossos parceiros. E apurar resultados. E apurar os resultados, exatamente. E a gente de alguma forma, já cobrado por isso, sabe? A gente sente que já não é mais qualquer experiência, né? A experiência tem que ter uma identidade com os valores, a percepção de marca e também com a comunidade que se criou ali. Então, transcende completamente o viés de produto, apenas produto ou a marca, né? Eu acho que isso ajuda ali, obviamente não é uma bíblia que vai dar o passo a passo, mas só os exemplos citados já fomentam muita reflexão sobre esse tema, né? Então, vocês falam muito do sensorial, né? E falam, você falou agora há pouco do minimalismo, lá para trás, e que agora é o maximalismo. Isso tudo, vocês acreditam que possa contribuir para dar um ponto de equilíbrio com esse excesso digital nas pessoas? Quando você traduz nos produtos, traduz no design, na apresentação e na comunicação, vocês acreditam que seja possível você, não digo neutralizar, mas dar uma minimizada, ponto e contraponto das emoções das pessoas? Eu acho que nessa questão, e para a gente sabe que é um grande exercício, porque nós sempre tivemos uma linha estética mais controlada, né? E quando a gente fala do amplifying, que vem essa questão de trazer a personalidade, a identidade das pessoas, o sensorial que veio muito forte aí nos últimos anos, começa agora a mudar um pouquinho, mas ainda assim bem presente. Quando falar em maximalismo de bate-pronto já causa um pouco de espanto, mas é um maximalismo super contemporâneo. É uma ferramenta muito interessante de trabalho quando a gente vai para a arquitetura, mesclar conceitos eventualmente que não casariam, né? A gente fez muito esse exercício agora no lançamento da nossa última coleção, um clássico repaginado com um produto artesanal muito bruto, com eventualmente um brilho super tecnológico. Então, assim, conceitos que tradicionalmente, principalmente, né, numa construção aí de estética dos últimos anos, não casariam, e hoje faz sentido. Isso tudo imprime identidade e personalidade. E hoje o consumidor, justamente por esse consumo de massa que a gente vê, todo mundo vê as mesmas referências, consome a mesma coisa, como que eu trago para minha casa
aquilo que faz sentido para mim. Então, às vezes vai ser um mix de materiais diferente, vai ser um mix de conceitos diferente, não necessariamente mix de estampas, mas assim, é onde eu consigo me identificar. Aquilo, de alguma forma, é um repertório que eu tenho, que eu olho, me identifico e gosto, né? Então, é dali que a gente propõe e que a gente tem visto algumas marcas, alguns designers incríveis fazendo esse trabalho e que ainda assim é um trabalho de uma estética muito apurada, né? Pode cair no óbvio de, não é algo muito over, algo que não vai ficar legal. Não, a gente vê referências incríveis de composições bem inusitadas. Então, eu acho que é meio que o caminho de sair do comum e conseguir imprimir personalidade, trazer cores vibrantes, trazer texturas diversas, tramas, acabamentos. Essa macro tendência, inclusive, é uma das que a gente mais gosta de brincar, porque é onde sai um pouco realmente da caixa, assim, né? A gente consegue misturar uma paleta de cor mais vibrante. Porque, inclusive, isso é um ponto legal de destacar. Além, a gente sempre tem as palavras-chave das macro tendências e uma paleta de cor de cada uma delas. Pra gente que é muito visual e gosta. E isso é legal de trabalhar com essa percepção de mesclas, né? Isso. E uma coisa legal, tipo, do nosso trabalho, por exemplo, fazemos superfícies cerâmicas, mas a gente entende que isso está dentro no setor de arquitetura, de decoração e tudo mais. Então, além do exercício de pensar no produto, existe o exercício de pensar como que aquele produto vai compor com o ambiente, porque é igual a Pamela falou, a gente vai para uma casa maximalista, talvez nessa casa intencional, com sentimento, vai ter objetos de viagens, os herdados da família, que vai ter uma mistura de cores e de informações, e que aquele ambiente como um todo precisa fazer sentido para essa pessoa que consome. Então, esse exercício também de pensar no nosso produto dentro do ambiente é mais que essencial. Então, na publicidade tem uma máxima muito antiga, que é o processo AIDA, que é o chamar atenção, despertar o interesse, criar um desejo e gerar uma ação. O designer, quando faz um trabalho na área de vocês, ele busca impactar e surpreender com o seu traço, com as suas tramas, ou isso aí vem depois? Primeiro é a praticidade, primeiro é o... Como é que vocês tratam desse assunto? É legal, é interessante essa pergunta. Eu acho que a gente sempre tem, eu brinco até, que se está muito óbvio, está errado, né? Isso o próprio César sempre fala isso pra gente, porque a gente sempre busca algo de diferente, algo que realmente seja algo que dificulte até mesmo a produção e que pra gente desenvolver dê um pouco mais de dor de cabeça, porque a gente entende que ali a gente está desenvolvendo uma solução inovadora, né? Disruptiva. Pode ser que daqui a 2 meses já não seja. Hoje em dia é muito mais rápido do que antigamente, Exatamente. Né? Mas, assim, todo esse processo de criação, ele tem por base, eu diria, levar em conta essa complexidade, levar em conta todo esse trabalho autoral que a gente tem internamente. A gente, como time, tem essa, digamos, essa carta branca, né? Claro que isso passa por muito comitê, por muitas aprovações e tudo mais, mas cabe a nós fazer essa proposição, né? De realmente materiais diferentes e ideias diferentes. E tem coisas que eu realmente nem posso citar aqui, mas experiências diferentes, né? Que a gente fala, não, a próxima a gente vai fazer na Lua. Quem sabe a gente monta lá, porque, de fato, a cada ano a nossa régua sobe. Eu acho que o time também é bem crítico internamente. Tem que ser autocrítico. Tu perguntou, somos 4.000 colaboradores, mas nesse trabalho aí em torno de 60, 70 pessoas que estão ali. É um processo contínuo, cada um ajudando o outro na continuidade do seu processo, todo mundo tem impacto, né? Então, eu acho que a gente sempre consegue melhorar o que foi pensado inicialmente. O consumidor, de uns tempos para cá, começou a dar mais valor para marcas a partir dos propósitos dela e da postura dos seus dirigentes e do seu cuidado com o planeta, e vocês usam bastante o planeta e certamente são cobrados e vigiados na sustentabilidade. Como é que vocês tratam isso e como é que vocês veem empresas que dizem que fazem a sustentabilidade, mas só usam no marketing e não na prática? Vocês devem ter críticas toda hora para administrar. Como é que isso entra no Trend Books? Isso certamente surgiu. Como é que vocês trataram isso? Qual é o resultado disso?
Antes daí eu falar do Coexiste, que é a nossa última macro, a Portobello é uma empresa que já tem seu relatório de sustentabilidade há vários anos, né? A gente é uma empresa com várias iniciativas sustentáveis em todo o ESG. É um grande, até por ser, claro, empresa de capital aberto, a gente exporta muito, a gente é muito cobrado por isso, né? Seja nas nossas lojas, no nosso processo fabril, na forma como a gente desenvolve os produtos, até mesmo produtos desenvolvidos com parceiros para a gente tentar, de alguma forma, reciclar algum resíduo, né? Então, é uma iniciativa que a gente já trabalha há muito tempo, sim, muito por, claro, iniciativa interna, mas também cobrança externa, né? E eu acho que a macro que a gente trouxe do Coexiste para falar da coisa, transcende a sustentabilidade, que é um conceito que pra gente já passou. É como a gente coexiste com o mundo que eu meio que se põe, né? Então, acho que sempre foi uma máxima aqui pra gente. Sustentabilidade em si, falando daí nesse meio de tendências, né, ela não é tendência há muito tempo. Existiu sim um momento que começou a se falar, então empresas tiveram essas iniciativas fazendo ou só falando, mas sim. E hoje a gente entende que, cara, sustentabilidade não é tendência, é uma obrigação. Sim. Então, até a gente vem trazendo... existiam momentos que a gente falava mais, alguns momentos não, mas é muito por essa comunicação de comportamento mesmo. E desde o ano passado, principalmente, eu acho que pelos últimos eventos climáticos e tudo mais, a gente percebeu que quando a gente sempre fala de sustentabilidade, de meio ambiente, enfim, seriam sobre as consequências. Sim. Que seriam para a próxima geração. Não, a gente já está sofrendo. Claro. Então, para esse ano no Coexiste, a gente transcende um pouco isso, que é no sentido que a gente precisa entender como ser humano, né, esse papel nosso no meio, que a gente não está nem acima nem no centro, a gente está ao lado de todo o mundo. Então, a gente vai falando, aí a gente fala da coexistência entre espécies, a gente fala de coexistência entre culturas, cada vez mais esse mundo global. Sim. A gente vê outras culturas emergindo, da própria América Latina, né? Essa consciência da importância de outras culturas. A gente fala do meio, porque existe essa coexistência também entre nós, seres humanos, e a cidade, nós e o meio ambiente. Então, tudo isso gera essa inteligência global, né? Tipo, de existir e de entender os limites e respeitar todo esse entorno. Eu queria perguntar o seguinte, como é que vocês acham que é possível tornar a sustentabilidade visível no produto, lá no ponto de venda, e nas experiências que ela tem nos eventos e tudo, e não só na comunicação? Como implementar essa sustentabilidade que vocês aplicam, que vocês sustentam? Eu acho, a gente... Porque as empresas usam só na comunicação. Eu reciclo, eu faço, eu não desmato, eu plantei 8 milhões de árvores. Isso é comunicação. Né? Mas no produto, teu consumidor, quando ele se depara com um produto, é possível tornar a sustentabilidade da Portobello visível para o consumidor ou não? Não, eu acho que de toda forma é sim visível no próprio produto em si. Mas, claro, o cliente vai acabar sabendo por conta de comunicação, né? Porque o quanto de percentual reciclado está na massa, como que a gente trabalha com os nossos resíduos, como é que funciona o nosso circuito de água, isso tudo é declarado amplamente nas nossas lojas e na nossa fábrica, mas é através de comunicação realmente, assim. O que a gente tem em paralelo agora, até como o nosso produto é uma matéria orgânica e queimada a mais de 1.200 graus, então, muito do que a gente usa de resíduo ou outros materiais ali, a gente não consegue dar essa percepção. A gente tem algumas iniciativas paralelas trabalhando com comunidades e com associações que trabalham com outros tipos de matéria para fazer essa fusão. E aí, sim, esteticamente é perceptível. Mas são trabalhos em andamento. Sim. Nos documentos de sustentabilidade que ela apresenta na Bolsa de Valores para os acionistas, é um mundo pequeno. O consumidor é o universo, né? Então, talvez agora fez eu lembrar de um ponto. As nossas lojas, a gente já tem uma loja que tem uma certificação LEED, que é uma certificação bem importante. Explica o que é LEED para não pensar que é o líder do João Dória. Não, e eu nem sou uma pessoa exata para falar sobre isso, mas é uma certificação onde é LEED, L-E-E-D.
E é uma certificação internacional, até onde eu sei, onde todo o mapeamento, toda a obra daquela loja foi feita dentro de parâmetros sustentáveis. Esse é um bom tema de outro podcast, a gente já tem até que indicar. E agora nós estamos até também pleiteando a mesma certificação para a nova loja flagship de São Paulo, que a gente inaugurou agora no início do mês de março. E é uma certificação extremamente rigorosa, que cumpre passo a passo a pegada aí que a gente teve na construção disso, mas como que a gente consegue reverter. Então, a gente já teve... A primeira loja é a loja do Jardim Social, em Curitiba. Isso. Porto Belo Shopping Jardim Social. E a segunda, que tende também aí nesse caminho, é a flagship. E aí, eu acho que é uma evolução para ser mais. São Paulo? É na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. No universo dos designers. Exatamente. De arquitetos ali. É um projeto, então aproveitando que a gente entrou nela, é um projeto muito legal que a gente fez em parceria, enorme, com Isai Weinfeld, que é um dos maiores arquitetos. Tem loja linda ali, né? A gente acabou de inaugurar com esse projeto incrível do Isai. E também uma loja que do projeto, quando era chão batido, nasceu com essa questão de sustentar. Então, talvez, para pular um pouco além do produto, acho que a questão transcende para a arquitetura. Para isso, muito bom. Agora, verdade ou mito? Aí você vê quem responde. Rufem os tambores. IA vai substituir o olhar criativo humano? Não. Eu não acredito. Eu também não acredito. Então é mito. Na minha visão, sim. E eu já posso falar que já vi alguns exemplos, hein? Porque já tem gente fazendo. A gente trabalha bastante em parceria com colorifícios, estúdios, e eu já vi alguns testes de estúdios italianos trabalhando com a IA, fazendo superfícies. É incrível porque dá de fazer, mas falta um pouco de bossa. Falta o que é humano. Falta o humano ali. Que quem vai comprar é outro humano, né? Exato. O outro ponto aqui, experiência sensorial é tendência passageira? Eu acho que não. Pô, só mito. Eu acho que é mito. Se a gente... Experiência sensorial. Sim. Eu acho que cada vez mais a gente está... Minha percepção, a gente está cada vez mais se aproximando desse ápice, talvez, digital, dentro da nossa realidade. O ser humano, ele gosta de ser um pouquinho do contra. Então, a partir do momento que estamos cada vez mais digitais, eu acho que essa tendência de ir para essa experiência, desse voltar a essa essência humana, eu acho que ela vai permear aí para os próximos anos. Então, outro mito aqui, de que ela é passageira, não será. E o terceiro aqui é sustentabilidade já é obrigatória. Há bastante tempo. Isso é verdade. Então, não é mito. Então, tá. Se você tivesse que dar um conselho para marcas que querem se manter relevantes nos próximos anos, que conselho seria? Olha, eu acho que talvez, aí colocando, claro, dentro do aspecto de como é o nosso dia a dia, a nossa rotina, a gente observa muita coisa aí ao longo do nosso trabalho, das nossas oportunidades de sair ali do nosso departamento. E eu acho que sempre mirando nas grandes marcas, nas grandes referências, no que a gente está entendendo de comportamento humano. Acho que esse trabalho colaborativo feito, e sempre destaco, com um time multidisciplinar, é riquíssimo. Eu sempre enalteço, acho que a gente tem um time muito, muito participativo, muito colaborativo, que traz visões, traz discussões, que respeita a opinião do outro, mas não necessariamente concorda. E isso talvez é o que gere uma massa crítica e produtos tão diferentes do que a gente normalmente vê. Sim. Hoje já é um mercado, sim, mais pasteurizado, acho que por N motivos, mas sempre buscar o que dá para a gente fazer mais e fazer melhor, bem feito, mais completo, com um conceito forte, com storytelling dedicado. E isso, por mais que tenha IA, são feitos por pessoas, né? Então, ter essas cabeças diferentes, pensantes, eu acho que é o segredo, assim, das marcas darem também essa oportunidade. Eu acho que a gente tem a sorte também de trabalhar numa empresa que dá carta branca para isso, né? A gente consegue realmente propor, desde o projeto que está definido em pipeline, mas propor algo completamente inusitado e testar. Né? Hoje a gente também tem uma rede que consegue, vamos fazer um teste aqui para ver se vai. Isso também eu acho que é legal, abrir esse caminho de oportunizar.
né? Por mais que, sim, todo mundo tem desafio de orçamento, todo mundo tem desafio, né, de alguns investimentos, mas tendo as pessoas certas, com essa motivação, com essa dedicação, com esse olhar de observação, é onde eu acredito que talvez tenha sido o sucesso da Porto Belo até então, de formar uma marca, como você mesmo falou no início, tão forte, né? É uma marca que se posiciona muito bem no mercado em que atua e não só, né? A gente já vê que começa a servir de benchmarks para alguns outros modelos, também, né? Alguns outros caminhos. É quase isso, mas talvez um pouquinho completando, sim. Mas eu acho que é esse olhar 360. Eu acho que independente da tua empresa, do teu nicho, olha o que o teu entorno está falando, não só o teu concorrente direto. Igual, a gente faz cerâmica, mas a gente olha moda, a gente olha economia, muito pouco. A gente olha arquitetura, a gente olha arte, a gente olha engenharia. Então, assim, por mais que não seja o teu par, olha o que as pessoas estão observando. Seja crítico, não acredite só nas redes sociais. Eu falo isso porque eu consumo, mas sempre será. Ainda mais num tempo de IA, que a gente já não sabe nem se é verdade. Mais o que é verdade ou não. Então, assim, olhar 360, discussão, eu acho que enriquece muito. Bom, eu tô dentro dessas agendas com o pessoal, tanto com as 60 pessoas, depois com as 10 que a gente faz essa análise. E realmente é um processo incrível, porque a gente traz o macro de, sei lá, porque quando a gente junta essas 60 pessoas, a gente realmente pesquisa, então a gente analisa 500, 600 notícias de todos os temas possíveis e a gente vai decantando isso na conversa, na discussão, falando, olha, eu não concordo com isso, eu acho que é esse olhar, então vamos mudar a rota aqui. Então, eu acho que essa carta branca, essa jornada, eu acho que realmente faz a diferença no final, assim, porque daí você vai ter, independente do time, vai ter certeza do que você está lançando, você vai conseguir bancar aquilo com propósito. Muito bom. E o próximo Trendbooks? Todo ano vai ter? Já estamos no forno. Todo fim do ano tem Trendbook. E você já sabe a viradinha que vai dar? Tá mais para cá, mais para lá? Eu já tenho alguns sentimentos, digamos assim. A gente está fechando agora nossa trimestre de jornadas de pesquisas. Em junho começamos. 2027 está aí. Eu termino um Trendbook fazendo um pequeno terror, assim, para o pessoal. Olha, do ano que vem já temos. Mas ele lança em dezembro, sim. Eu já tenho alguns direcionais que eu só estou esperando, vendo como que o mercado está se comportando, como é que vai seguir. A gente tem guerra acontecendo, exatamente. A gente tem tudo acontecendo, tem essas eleitoral, tem bastante tem coisa. Copa, então tem mas muita coisa. Tudo depende, claro. Sim, eu acho que mundo é redondo, né? Temos esses direcionamentos, eu já tenho pitadas ali do que eu acho que pode ser, mas a gente depende do geopolítico para ver se vão ser atualizações ou se vão ser mudanças. Então, a curiosidade disso é saber se o que vocês fizeram nesse primeiro. Tinha muita coisa errada que vocês vão corrigir lá ou não tinha nada? Não, só perfeição? Não, perfeição talvez é um pouco forte. A gente a gente sempre está em busca de, mas eu pelo menos já entendi que não existe. Depois de muita terapia a gente já sabe que é mais difícil. Mas o que eu acho que é uma evolução natural, a não ser, claro, que a gente tem algo muito disruptivo. E, como eu falei, é um material que a gente faz muito internamente, com o time. Mas existem outros trendbooks e guias lançados e a gente sempre faz um comparativo porque é importante, gente. E no geral, por isso que a gente defende muito essa visão do todo, que é muito mais fácil da gente entender esses movimentos quando a gente está imerso e fazendo essas críticas, né? Então, o nosso Trendbook, ele caminha muito de acordo com o que a gente vê de uma tendência de cor, de uma tendência de comportamento que um outro instituto pode ter lançado. No geral, a gente vê que as coisas se conversam, sabe? Que bom. Isso tem sido bom, tem sido gratificante. Então, a gente não tem essa meta de chegar na perfeição, mas a equipe interna a gente sempre comemora, assim, quando a gente começa. Porque sim, a gente também tem as nossas referências, a gente, né, como profissional. Cada um com o seu repertório. Exatamente. Né? E quando a gente começa a ver esses lançamentos, esses acompanhamentos com o mercado, está muito de acordo com o que a gente está falando, internamente a gente faz os checks da felicidade, assim. Do tipo,
O evento, por exemplo, o Salão do Móvel que acontece em Milão agora, o tema que eles estão lançando, que é realmente o que eles acreditam, quais são os lançamentos que estão dentro desse conceito deles, conversa muito com o que a gente está propondo para esse ano. Então, esses checks que a gente fala realmente alinha e potencializa o que a gente está fazendo. Qual é o período que você precisa para poder aplicar isso numa cerâmica? Você vai numa feira, vê as tendências, traz... Quanto tempo depois você consegue vender isso? O nosso processo, ele é bem contínuo. Esse Trendbook é em referência a tudo o que aconteceu no ano passado, mas como o nosso lançamento é contínuo, é basicamente a cada 3, 4 meses, são questões que a gente consegue aplicar até com certa... Não tão longo. Não tão longo, não tão longo. E até complementando o que tu tinha perguntado, talvez sendo mais pragmática quando a gente fala em números, a gente vem dos últimos 3 anos de recordes, até de vendas de lançamentos, né? Que são os produtos que a gente aposta como mais inovadores, onde propõe uma tecnologia nova e muito conversado com o que a gente desenvolve no Trendbook. Então, acho que meio que sustenta o que a gente tem falado. Sai do campo das ideias, do inspiracional para o que é a matéria e para o resultado efetivo, né? Então, assim, indicadores batendo alguns recordes históricos, a gente fica bem feliz. Porque não é um trabalho tão fácil, mas é um trabalho muito gratificante, assim, de acompanhar. Sem dúvida. Quem não conhece esse Trendbook, procure por elas. No site está disponível para todo mundo e será um prazer ter o pessoal fazendo o download do material. Muito bom. Queria agradecer muito por terem vindo até aqui, por tudo que vocês disseram. Se faltou alguma coisa, por favor, temos tempo para vocês deixarem uma mensagem para a comunidade. Eu queria agradecer a Marqueterie também, que nos ajudou bastante na construção dessa conversa. E fique à vontade, câmera da comunidade acontecendo aqui. Só agradecer, né, Yara, pela oportunidade. A gente fica muito feliz de poder trazer essa iniciativa criada aí há alguns anos e que hoje é um dos grandes diferenciais, uma grande entrega de um grupo que está sempre buscando aí inovar e trazer novas experiências, né? Sim mesmo, agradecer a oportunidade. A gente realmente, interno, a gente gosta desse material, a gente tem um carinho enorme. Todo mundo aqui faz parte, que quando vê, comemora, tem essas iniciativas. Acho que o pessoal realmente é engajado, é unido, acredita nesse material. Então, realmente, é um prazer, assim, falar sobre ele, compartilhar ele. Eu espero que todo mundo goste. Eu aprendi bastante aqui, agradeço muito por tudo. E acho que a audiência também gostou. Eu agradeço a audiência por estar conosco até agora. E até o próximo capítulo do podcast acontecendo aqui no Instituto Bertol Florianópolis. Até.